Olá, amigos do canal Razão Crítica, tudo bem? Hoje nós vamos mudar um pouquinho de assunto, claro, sempre mantendo a ética em foco. Higiene da atenção. Vamos falar de estratégias para a gente manter ou recuperar a nossa soberania mental. O mercado da atenção, ele tenta de todas as formas, é um mecanismo, um conjunto de mecanismos, é uma engrenagem completa para sequestrar a nossa atenção e manter a gente preso ali na lógica do algoritmo, dos reels, né? Enfim, nos visores, nos displays. Então, a higiene da atenção seria uma forma da gente recuperar a nossa atenção e a nossa atenção voltar a ser patrimônio nosso. Tudo bem? Vamos combinar assim? Não precisa ser muito sistemático, muito conceitual, só para a gente se entender e começar a nossa reflexão. Eu vou fazer essa reflexão com vocês a partir de um filme chamado Patterson, do diretor Jim Jarmusch, e do livro Elogio da Atenção, do Carl Honoré. Tá bom? Então vamos lá. O que é atenção? Lembra quando a gente falou da diferença entre ver e olhar? Que olhar é o ver com atenção, é uma ação mais, digamos, propositiva, direcionada, intencional, mais ou menos na linha ali da fenomenologia, né, dos princípios da intencionalidade fenomenológica. Então, a atenção é você cuidar, se voltar para aquilo que realmente importa. Por exemplo, o tempo, as coisas que importam, que lhe dizem respeito, porque muito dessa atenção, desse mercado que quer a nossa atenção, é basicamente voltar para banalidades. Então, a atenção, quando ela é um cuidado deliberado, ela exige esse cuidado, você se volta, você sai desse mundo do efêmero, desse mundo daquilo que não é necessário e se volta para aquilo que realmente importa, aquilo que é prioritário, essencial, substancial. Então, é um tipo de voltar as suas energias para aquilo que realmente lhe diz respeito e que tem a ver com ou a permanência ou a evolução do seu estado existencial. Tá? Então a atenção é para aquilo que realmente importa, para aquilo que, digamos, dentre as coisas, figura como as mais importantes. Isso é o cuidado deliberado. E essa atenção, hoje em dia, ela é preciosíssima, ela é disputada ferozmente dentro desse mercado, principalmente do mercado digital. Digamos que, vamos dar uma de monge, tá? Como se fossem monges budistas, que praticam a atenção como cuidado. Contemplação, natureza, o contato do homem basicamente com as fontes, né? Com a origem de onde o homem veio. Nós perdemos a atenção porque a gente se divorciou da natureza e se prendeu a uma série de equipamentos e de tecnologias que nos tragam, né, acabam drenando a gente para um outro mundo, que é o cyberespaço, e ali a gente fica meio à deriva, meio alheio. É voltar esse contato do homem com o mundo, do homem com o meio, com o espaço público, com a natureza e no seu mundo interior também. É isso que é atenção. E esse movimento, ele vai exigir silêncio, tá? E silêncio é prática, não é simplesmente a ausência de barulho. É prática desde a prática de respiração, desde a prática do descanso, desde a prática da observação, do afirmar menos e perguntar mais. É esse tipo de silêncio que a gente está falando. É esse silêncio mais interior do que exterior. Então isso é uma prática que exige treino. Tem um filme chamado Poder Além da Vida, que o personagem, que no filme até jocosamente chamado de Sócrates, não quer dizer que esse é o nome mesmo dele, mas é como as pessoas o chamam, isso fica claro no filme. Ele fala, vocês treinam um ou outro movimento,
eu treino tudo o tempo todo. Ele estava se referindo a um rapaz que treinava para a equipe olímpica, de ginástica olímpica. Então ele diz, você treina alguns movimentos, alguns dias por semana, eu treino tudo o tempo todo. Então, o silêncio, alguma música que eu ouvia quando eu era moço, dizia, a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. Então esse silêncio é uma prática de interiorização, é uma prática de olhar para si mesmo, de ter mais cuidado consigo, e quando você consegue olhar com gravidade para si mesmo e com cuidado, você acaba se tornando mais capaz de olhar para fora de si com mais cuidado, com mais responsabilidade para os outros, para os lugares onde você frequenta, por onde você passa. Isso é o silêncio, é esse tipo de prática. E essa atenção, aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também dá uma boa noção disso. A atenção é quando você está focado. E o foco você só direciona para aquilo que importa. Infelizmente, a maioria das pessoas acabam usando o seu foco, na maior parte do seu tempo, para questões relacionadas ao trabalho. Porque hoje em dia tem que entregar muito, tem que estar sempre, né, se superando, entregando na questão profissional, e isso, digamos, exaure o foco das pessoas. O foco fica sempre voltado para fins de lucratividade, fins de efetividade laboral. Mas nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de desconectar. Desconecta daquilo que você sente que está roubando a sua energia, que está drenando a sua força, a sua atenção, e conecte em si mesmo e naquelas coisas que você, digamos, deixou de lado, que você escanteou na sua vida. Então, desconectar, nesse sentido, é um ato político. É um ato político, é um ato econômico, é um ato social, é um ato moral. Desconectar é se desligar daquilo que não importa, ou daquilo que só quer te capitalizar, te instrumentalizar, e se conectar com as coisas que importam. Daí vem o sentido bonito da palavra religião, não é? Religião é religar. Religar com o quê? Com a fonte da vida. No caso, para quem acredita em Deus, né, e quando eu falo de religião é para quem frequenta, isso faz mais sentido, se reconectar com aquele que seria a fonte da vida e que possivelmente vai garantir que essa vida aqui não seja única, ou não acabe definitivamente, que tenha uma continuidade depois. Então, reconectar o homem a esse ser como possibilidade dessa vida mais ampla, dessa vida mais plena. Então é um sentido bonito. Eu estou aqui, não estou pregando, eu só estou falando que religião tem esse sentido na etimologia da palavra, na raiz da palavra. Então a gente pode aproveitar isso também. Quando a gente diz que algo é radical, significa que tem raiz e que essa raiz é profunda. Não significa alguém que faz só manobras em um skate e uma prancha de surf, né? Radical é aquilo que tem raiz, que é profundo, que resiste às ventanias e às tempestades da vida. Então, desconectar daquilo que quer nos instrumentalizar e nos conectar com aquilo que importa, que está mais diretamente ligado ao nosso crescimento pessoal, nosso crescimento até espiritual, se você quiser, não é? Então, basicamente, quando a gente desconecta desse fluxo maluco que nos é colocado pelos displays, pelos dispositivos, pelas redes, né, a gente começa aos poucos a recuperar o ritmo próprio, o nosso ritmo. Eu escrevi um livro chamado Filosofia da Cadência. Eu até peço desculpa pela minha voz, a minha voz está mais rouca do que o normal, portanto mais fraca também, né? O professor tem dessas coisas, né? Trabalha com a voz, então há dias que não são bons para todo mundo, e hoje não é um dia bom para minha voz, portanto não é um bom dia para mim. Mas voltando, eu escrevi um livro chamado Filosofia da Cadência, que basicamente
Boa parte dos problemas contemporâneos, eu entendo que são causados porque a gente assumiu um ritmo de vida muito acelerado. E essa aceleração está cobrando seu preço. Na forma de ansiedade, na forma de depressão, na forma de desconexão, na forma de a gente não conseguir fazer as coisas bem feitas, porque a gente acha que pode, acha que é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pode até ser, mas não bem feito. Isso eu tenho certeza. Então, essa filosofia da cadência, ela prescreve recuperar os ritmos naturais da vida e do corpo. Então, todas as coisas, a natureza é a grande mestra nisso, ela diz para nós qual é o ritmo, qual é a cadência das coisas. Por isso que tem as estações, por isso que tem a hora de plantar, hora de colher, né? Tem um momento certo para cada coisa. E aí a gente tem que recuperar esses ritmos na nossa vida. E também, por extensão, no nosso meio, na nossa sociedade. O ritmo próprio contra esse fluxo imposto de fora. Quase tudo que vem de fora não está muito preocupado com o que está dentro. O que vem de fora está preocupado com ele fora, com o externo, e não com o interno. Então, a gente tem que romper um pouco com esse fluxo imposto que vem de fora e encontrar qual é o nosso tempo, qual é o nosso ritmo, qual é a nossa cadência. Cada um tem o seu, e dentro desse ritmo, dessa cadência, você recupera a sua atenção. E ao recuperar a sua atenção, você recupera o seu equilíbrio, sua harmonização. Eu não estou falando aqui de contemplação nível monge budista. Estou falando vida normal mesmo. Respirar, chegar de manhã, uma horinha, ter aquela horinha só para o café, sem pensar em tela nenhuma, primeira hora do dia. A primeira e a última hora do dia tem que ser sem tela. Tem que ser sem tela para você tomar um bom café da manhã, e tem que ser sem tela aquela hora antes de dormir, para você realmente desligar e ter um bom descanso, ter um bom sono, não é? Então é esse tipo de coisa. A atenção se treina, a atenção não herda. É igual, vamos pegar o caso de esportistas, jogadores, de qualquer esporte, pode ser futebol, basquete, né? Ele precisa de atenção o tempo todo do jogo. Atenção, no caso do futebol, os 90 minutos. Porque 1 segundo de atenção custa caro. Alguém enfia uma bola nas suas costas, né? O atacante pega a bola e faz o gol. E aí ganha o jogo por 1-0, perde-se um campeonato inteiro por conta de 1 segundo de desatenção. Por causa de uma linha de impedimento mal montada, né? Times que jogam em linha. Estou dando só um exemplo aqui para você pensar. Tudo isso é treinado. É treinado tanto o movimento físico, mecânico, de montar uma linha de impedimento, mas também do que olhar, do que observar, de como qual atenção deve ser dada em que peças do jogo e em que movimentos que eles fazem, né? Então, atenção é algo que você treina, você não herda. Quase tudo é assim, né? A gente desenvolve, é uma habilidade. É uma habilidade rara e é uma habilidade que, se você tiver, ela vai te recompensar, digamos, longamente. Você vai, no mínimo, ter não só mais anos de vida, mas você vai ter melhores anos de vida, se você desenvolver a atenção. Tá? Isso é uma probabilidade, não é um fato, né? Mas existe essa probabilidade. Então, para a gente conseguir treinar nossa atenção, para a gente conseguir se desconectar, a gente tem que nos estabelecer limites. Estabelecer limites para nós. Qual que é o problema nosso mesmo da vida? Se vocês pensarem direitinho, a gente vai ver que tem muita gente querendo limitar os outros, querendo limitar os políticos, querendo limitar as pessoas, querendo limitar homens, querendo limitar mulheres, uma esfera política querendo limitar o raio de ação da outra, mas esquece tudo isso, esquece toda essa raiva, esquece todo esse ódio e pensa no seguinte: eu preciso aprender a limitar a minha liberdade, porque liberdade demais cria dispersão, amor demais cria invasão.
ou cria ou possibilita, e prazer demais aumenta o vazio. Então, tudo demais, eu tenho um outro livro chamado Paroxismos e Paradoxos. O paroxismo é o exagero, e o paradoxo é a consequência desse exagero. Então, paroxismos e paradoxos. Toda vez que você vir um paroxismo, ali na frente vai estar um paradoxo. Ou seja, um efeito contrário do que se esperava com essa ação. A ação que se desenvolve na forma de paradoxo, de paroxismo, ela vai necessariamente gerar um paradoxo. Então, o que a gente tem que fazer? Estabelecer limites, principalmente para a nossa liberdade, diminuir as nossas possibilidades. Nesse caso específico, menos é mais. Menos escolhas é mais possibilidade de ação com foco, de ação com atenção. Quando a ação e a atenção estão na mesma frase e se apresentam na mesma prática de vida, essa vida possivelmente tende a ser melhor. Tá? Então, pensar, que é uma ação, um verbo que exige atenção, exige estabelecer limites. O que é pensar? Pensar de verdade, pensar conceitualmente. E quando a gente pensa conceitualmente, a gente pensa no sentido de encontrar as definições das coisas. Encontrar uma definição é estabelecer um limite. Esse conceito vai daqui até aqui, precisamente daqui até aqui. Então, quando eu falo justiça eu estou dizendo justiça começa aqui e vai até aqui. Né? Então, pensar exige adotar essas posturas, né? Principalmente a atenção, mas exige interromper todo esse ruído que atrapalha o pensamento, que atrapalha a atenção, que atrapalha a conexão àquilo que importa. Né? Então, pensar é difícil. Pensar, eu diria até que dói, mas a dor é uma dor que compensa. É uma dor que faz crescer. É mais ou menos aquele lema no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Se você vai para a academia e não tem dor, não vai ter desenvolvimento, não vai ter ganho de massa muscular, corporal, etc. Né? Aquela massa que importa. Não a massa que não importa, né? Que você foi lá para perder. Então, esse pensamento, ele exige interromper esses ruídos. Esses ruídos são todos esses chamarizes que querem sequestrar a nossa atenção. Tem que ter força para romper com isso. Tem que ter força para romper com o apelo das redes sociais que querem que você exponha tudo da sua vida ali de graça. Por exemplo, eu venho aqui, eu estou na rede social, mas eu estou expondo ideias, estou me dispondo a conversar com você. Até eventualmente a debater com você. Debater é dialogar, não é brigar. Não é? Mas eu não estou vindo aqui expor coisas da minha vida que só dizem respeito a mim, ou deveriam dizer respeito somente a mim. Né? Então, qualquer coisa que eu colocar da minha vida vai ser para, digamos, exemplificar, quando eu achar que deve, o que eu estou tentando explicar. Não é? Então, quando a gente consegue pensar dessa forma, sem ruído, a gente aproveita melhor o tempo. É o tempo protegido, e esse tempo protegido, ele cria a lucidez. Lucidez é a palavra que a gente mais valoriza aqui nesse canal. Lucidez, nitidez, clareza, não é? Isso tudo é racionalidade crítica. Então, quando a gente tem as prioridades, a gente conseguiu bloquear, isso é tempo protegido, se bloquear, se blindar contra tudo aquilo que vem para sequestrar a nossa atenção, e é muito efetivo ao fazer isso, porque essas coisas são estudadas, né? Eles estudam a psicologia humana a fundo para conseguir romper as barreiras que a gente coloca, aí a gente cria lucidez. Quando a gente vive, a gente tem tempo. Para mim, a pessoa mais triste do mundo é a pessoa que diz eu não tenho tempo. E aí ela coloca qualquer desculpa, para mim sempre desculpa. Eu trabalho demais, eu não tenho tempo, porque depois do trabalho, aí é isso, aí é aquilo. Se você não tem tempo para você, impossível você ter tempo para uma vida feliz, né? Para você ter um mínimo de possibilidade de ter uma vida feliz. Para mim, se alguém fala assim, qual é a primeira e primordial condição para uma vida feliz? Eu digo tempo de qualidade.
Tempo de qualidade que você usa para você. Não tempo para as coisas, mas para você, né? Então, esse tempo protegido, ele cria lucidez. Ele cria nitidez, você enxerga, quando você desocupa a sua mente, você desocupa o espaço lá dentro e desocupa também o tempo lá dentro. E aí você usa esse espaço e esse tempo para as coisas que importam, e aí tudo que você fizer, você vai fazer com muito mais lucidez, muito mais inteligência, muito mais força mental, tá? E aí eu chego na palavra, higiene mental, né? A higiene da atenção é a higiene mental. Muita coisa chega, muita coisa. Antigamente a gente falava, precisa filtrar. Hoje, filtrar só não basta mais. Você tem que realmente bloquear muita coisa. E isso é um ato de resistência. Higiene mental nos dias que se seguem, nos dias que nós vivemos, na contemporaneidade, é resistência cotidiana, é resistência política. É sinal de saúde mental, mas também é sinal de saúde política, de saúde, de visão de mundo, tá? É você limpar a lente, mesmo existencial, para enxergar o mundo, você, as pessoas, tudo que está compreendido nisso que nós chamamos mundo, de uma forma melhor. Essa é a melhor forma de resistência, é a melhor forma que você pode demonstrar força. Você não demonstra força levantando 200 quilos na academia. Você demonstra força quando você tem higiene mental suficiente para bloquear tudo que não presta, que quer entrar e te sequestrar emocionalmente. Tá? Então, para finalizar, recuperar a atenção é recuperar o eu, é tirar a minha identidade, esse meu eu que está debaixo de todo esse escombro, esses escombros, né? O escombro é todo lixo que fica depois que um prédio, por exemplo, é implodido, né? Então, é você recuperar você mesmo debaixo desses escombros, de tudo isso que tenta te sequestrar, te levar para longe de você mesmo, né? Então, recuperar a atenção é recuperar o eu, a identidade, a autonomia, a harmonia, o equilíbrio. Vamos lá. O filme Patterson, do Jim Jarmusch. Esse filme celebra a atenção ao cotidiano, ao ritmo lento e à interioridade. Tem tudo a ver com o que eu falei. É um cara que sai de casa tranquilamente, ele trabalha como motorista, aí ele observa o mundo, aí ele volta, toma um banho, toma a cervejinha dele, vai dormir, no dia seguinte vai dirigir de novo e tá tudo certo. É um cara que está passando pelo mundo, mas como observador atento do mundo. Imagina um motorista de ônibus em São Paulo, se ele conseguir tirar todo esse ruído externo e olhar com atenção tudo que passa na frente dele durante o expediente dele de trabalho todos os dias. Isso é uma aula, o tanto de coisa que ele pode aprender, não dá para escrever. Dá para fazer milhares de teses de doutorado com tudo que ele pode aprender. Mas precisa atenção, né? E esse filme Patterson, ele vai nessa linha. Ele é um filme bem lento, bem vagaroso, mas não confunda. Ali, o devagar é cuidado, o devagar é cadência, o devagar é respeito à inteligência do espectador. Estou trazendo o espectador para um momento de pensamento, um momento de reflexão, de contemplação, de celebração do cotidiano, de celebração de tudo que a vida mais ordinária apresenta e que pode sim ser tema de reflexão filosófica. Isso é o filme Patterson, do Jim Jarmusch. O livro Elogio da Lentidão, olha o nome do livro, Elogio da Lentidão. Aqui lentidão não é fazer as coisas devagar, é fazer as coisas com calma, sem pressa, no seu tempo. Esse livro defende a desaceleração. No mundo que nos acelera e nos cobra cada vez mais e gera burnout e gera estresse, né? Esse livro defende a desaceleração como forma de saúde mental e de saúde ética.
Saúde ética. Por quê? Porque só desacelerando a gente consegue ver melhor. Eu lembro, já falei aqui no canal, quando eu estava aprendendo a dirigir, que o meu instrutor falava, Roberto, se você sentir que você está perdendo o controle, né? Porque está se aproximando muito rápido os carros, é só diminuir a velocidade. Quanto menos velocidade, mais controle. Quanto mais velocidade, menos controle. Porque menos tempo de reação. Quanto mais controle você tiver, mais atenção, mais, né, olhar, você não vai somente reagir às coisas. Você vai passar a agir. Né? A gente vive, se a gente entrar no fluxo do mundo que ele exige, a gente vai estar sempre reagindo ao mundo. E reagir cansa. Agora, se a gente voltar, desacelerar, reencontrar o nosso ritmo, a gente vai começar a agir. E agir é propositivo. Reagir é apenas responsivo. Entende? Se você entendeu isso, você já entendeu o filme Peterson do Jim Jarmusch. Você já entendeu o Elogio da Lentidão do Cal Honoré. E os dois, tanto o Jarmusch quanto o Honoré, entenderam que toda imagem é capaz de deixar profundos vestígios na vida e na história. E o canal Razão Crítica, a partir desse ano, a partir do episódio 61, que é este, é uma forma de te ensinar a ler todos esses sinais, interpretá-los, recuperar a sua soberania da atenção.